Olá a todos, tudo bem? Me chamo John, pastor John Michael. Eu estou juntamente contigo nesse momento, dando início a esse canal, início também a uma série de ministrações de estudos que nós estaremos realizando aqui durante umas 12 a 13 semanas, onde nós estaremos falando aqui sobre alguns assuntos muito importantes. Nessas 12 a 13 semanas, no qual citei, estaremos aqui aprendendo um pouco mais a respeito dos estudos escatológicos. Como eu falei anterior, estamos iniciando esse canal agora e precisamos muito do seu apoio, da sua ajuda, tanto na parte crítica, de forma construtiva, para que possamos melhorar a nossa produção, melhorar as nossas edições e tudo mais, e também na parte auxiliando também nessas questões de estudos, no quais vocês queiram estar aprendendo comigo. Antes de falarmos a respeito do tema que nós iremos tratar hoje, que é um tema também escatológico, eu quero te nesse momento pedir a você para que você venha estar se inscrevendo nesse canal aí abaixo. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva nesse canal e, se possível, gostando do estudo, também você tenha liberdade para que também está colocando aí que você gostou, o ok seu aí, para que venha estar nos auxiliando nesse trabalho, para que outras vidas, outras pessoas também venham estar sendo alcançadas. Como já falei, também você pode também nesse momento estar gostando desse estudo, você tem a liberdade de estar colocando aí nos comentários alguns tipos de dúvidas, colocando aí nos comentários também sugestões do que você queira estar aprendendo juntamente conosco, que nós estaremos preparando alguns estudos para que venhamos estar abençoando a tua vida. Além desses estudos, nós também colocamos aqui toda semana ministrações nossas na congregação, onde colocamos aqui também para que venha estar abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Mais uma vez me apresentando, me chamo John, sou pastor John Michael, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, aqui em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Amém? Nós estaremos falando hoje um assunto muito importante e ao mesmo tempo que causa muita incógnita nas mentes das pessoas devido ao questionamento do que ocorrerá posteriores. Nós estaremos falando hoje sobre a morte. Talvez você já se perguntou em algum momento da tua vida, talvez você já pensou, já se auto-questionou referente a isso. O que acontece conosco após a morte? O que acontece com a nossa alma, o que acontece com o nosso espírito após a morte? Porque com o nosso corpo físico, bem sabemos que ele é sepultado e retorna para o pó. Mas o que acontece com a nossa alma? É um questionamento de muitos e talvez em algum momento da tua vida você já se auto-questionou e tenha uma incógnita na tua mente. E é em cima disso que eu quero falar com você nesta noite, neste estudo de hoje. É em cima disso que eu quero estar falando sobre você. Pastor, do que você estará falando então? Eu estarei trazendo um estudo hoje referente à morte. Referente à morte, para todos nós estarmos aprendendo em nome de Jesus. Como eu já falei anterior, você pode também estar colocando aí nos comentários algumas dúvidas que nós estaremos entrando em contato, procurando solucionar as mesmas em nome de Jesus. Amém? Vamos darmos início ao nosso estudo? Eu peguei como texto base para esse estudo, se encontra lá em Lucas capítulo de número 16. Lucas capítulo de número 16, versículo de número 22. Lucas 16, versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus, do 22 em diante. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai,
pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar tormento. Somente até aqui, o versículo de número 28. Nós estaremos hoje nos auxiliando com esse material, um livro do pastor Orivaldo Prates, Escatologia, uma visão panorâmica dos profetas. Também preparei material em PowerPoint, que eu estarei disponibilizando para você também aqui na descrição desse vídeo, para que você, caso queira, venha estar baixando esse material. Também estarei colocando, tem esse material também ali, as referências bibliográficas, tratando a respeito desse livro e também de um outro material que eu peguei de auxílio pela internet. Mas vamos dar início. A morte. O que é a morte? A morte tem o seu significado literal, que diz separação. Separação do que é natural, lógico, do que é sobrenatural. Separação da parte física, da parte material para a parte imaterial. Esse é o significado da palavra morte. Da onde tem a origem a morte? Bem sabemos que nós, seres humanos, desde o início da criação, quando Deus criou Adão e ali futuramente criou Eva, Deus criou com um propósito esse homem. Deus não quis, pelo propósito inicial, Deus não queria que esse homem viesse a falhar, para que não viesse então sofrer com as consequências da falha. Tanto é que Deus coloca Adão dentro do Éden, no local do paraíso, somente dá uma recomendação a Adão, para que Adão não viesse participar então daquele fruto, onde era um fruto proibido. Mas Adão, consequentemente com Eva, vem a cometer essa falha e, com consequência da falha, da desobediência de Adão e de Eva, entrou então o pecado no mundo e então entrou a morte. A morte, ela está ligada diretamente ao pecado devido à falha que Adão teve dentro do Jardim do Éden. Então a origem da morte surgiu quando Adão veio a pecar, quando Adão veio a falhar. E a morte, para nós, simboliza separação, tem um significado da separação. E a morte está ligada diretamente ao pecado. Esses textos, nesse material não vou poder estar lendo aqui todos os textos de referência para que não venha ficar muito prolongado esse vídeo, mas no material mas eu vou estar citando aqui de início sobre a morte que se encontra em Romanos, capítulo 5, no versículo 12, e também 6 e 23, Romanos 6, versículo 23, e também Gênesis, capítulo 2, versículo 16. A morte é algo que traz uma sensação ruim, é natural, quando falarmos de morte, quando falamos a respeito da palavra morte, é natural trazermos em nós uma sensação ruim. Por quê? Porque, na verdade, ninguém quer vir a morrer, ninguém quer vir a sofrer esse dano da morte. Ninguém quer vir a acontecer algo, uma fatalidade na tua vida, que venha tirar a tua vida. Então a morte, ela consequentemente traz para nós uma sensação ruim, uma sensação negativa, ao ponto de nós não conseguirmos falar muito bem a respeito da mesma, a ponto de não querermos nem conversar e dialogar a respeito da mesma. Existem aqueles mais supersticiosos que não podem nem falar a palavra morte dentro da tua casa, que logo já causa um espanto, já causa um incômodo, que traz sensações ruins. Mas a morte, nós vamos aprender hoje que ela vai muito além disso. E ela é muito profunda para nós. A morte também, por mais que traga uma sensação ruim e que ela tenha a tua origem no pecado do homem, também sabemos que essa morte, ela se encontra com seus dias contados. Chegará a hora onde a morte irá ter que cessar. E essa é a hora e o momento que nós estamos esperando o quanto antes para que essa morte venha a ser cessada, que é consequentemente o pecado venha a ser retirado do mundo. Para que a morte venha a cessar, o pecado tem que sair desse mundo. Isso se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 26. Vamos lá. Existem 3 tipos de morte. Que mortes são essas? A primeira morte, que eu falo de forma particular para mim, que é uma das piores mortes aqui nessa terra, que é a morte espiritual. Por que, pastor, você acha em forma particular sua e interpretativa minha uma das piores mortes? Porque parte da morte espiritual é o ponto de partida inicial, a morte espiritual, que vai acarretar a morte carnal, que é a segunda morte e que consequentemente pode trazer também a morte eterna ou segunda morte, que se relaciona aqui aos 3 tipos de morte que nós falamos no início,
que essa é a terceira morte, a morte eterna ou segunda morte. Então, parte principalmente da morte espiritual. Como que nós morremos espiritualmente? A partir do momento que nós não alimentamos o nosso espírito, a nossa alma, assim como o nosso corpo físico necessita-se de alimentos diários para que eu venha ter uma força física, para que eu venha ter força para poder trabalhar, para poder estudar, para poder ir à igreja, para poder estar com a família reunido. Eu preciso dos alimentos diários que me dão sustento e substâncias e forças para que eu possa vir ter uma vida comum e natural nessa terra. Assim também é a vida espiritual. A partir do momento que eu não alimento o meu espírito, eu estou colocando o meu espírito em risco de vida, para que ele possa vir a morrer. Ou se eu alimento até mesmo o meu espírito, mas alimento somente com coisas ruins, eu posso estar colocando veneno no meu espírito para que ele venha morrer espiritualmente. E como eu posso alimentar de coisas boas o meu espírito? É simples. Primeiro ponto nós já temos, que é o acesso direto a Deus. A partir do momento que você tem esse acesso e esse livre-arbítrio para ter acesso direto ao Senhor, onde dentro da tua casa você pode se comunicar com Deus, onde você pode, se você não tem a tua Bíblia, mas você pode ir a um estabelecimento cristão e comprar uma Bíblia, ou até mesmo ir a uma igreja e pedir uma Bíblia a alguém, que eu tenho a certeza que os mesmos irão te oferecer uma Bíblia, é uma forma de você alimentar o teu espírito. A oração, a leitura aqui do que nós chamamos de palavra de Deus, é uma forma de alimento para que venha servir o meu espírito, fortificar o meu espírito. E o interessante é que esse alimento, ele tem que ser diário e constante, porque senão eu posso cair no delito de somente deixar esses alimentos nos momentos nos quais eu preciso mais. Eu posso buscar esses alimentos somente nos horários e nos momentos nos quais eu mais necessito. E aí que corre um certo tipo de problema, porque na realidade todos os dias nós precisamos desses alimentos, da palavra de Deus, da oração e da consagração da nossa vida. A morte física é o que nós falamos anteriormente, é uma morte da nossa corpo, onde consequentemente é devido ao pecado que teve uma origem. Então essa se trata a morte física, onde todos nós, melhor dizendo, alguns de nós experimentarão essa morte física, outros, se Cristo assim voltar para arrebatar a tua igreja, não experimentarão da morte física, mas serão diretamente trasladados e arrebatados para a glória do Senhor. Mas grande parte da população, no modo geral, experimentarão essa morte física. É algo que não tem como nós mudarmos, é um destino que já foi decretado devido à falha de Adão, onde nós não tem como mudarmos esse rumo, não tem como mudarmos essa rota. Podemos até mesmo prolongar um pouco mais a nossa morte física, seguindo os conselhos diante da palavra de Deus, como um dos primeiros mandamentos: honrai teu pai e tua mãe, para que se prolongue os vossos dias na terra, e como de forma natural nos cuidarmos também da nossa parte física, para que venhamos conseguir prolongar, mas evitar somente se Cristo vir a retornar para poder arrebatar a tua igreja. Mas a morte física, a morte da carne, a morte do nosso corpo é uma morte que já está decretada e não conseguimos mudar isso. Um outro ponto, que é a terceira morte, que é uma das mortes no quais nós falamos mais importantes que possam ser feitas, como a morte espiritual. Eu particularmente trato ela como uma das piores. Já a morte eterna, que é a terceira morte, ou biblicamente falando, a segunda morte, que se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, ou Apocalipse, capítulo 20, versículos número 14, vai tratar a respeito da segunda morte, ou a morte eterna, é a morte no qual tem a tua origem desde o início da morte espiritual. O que acontece na morte eterna? A morte eterna é algo irrevogável para aqueles que morreram fisicamente sem Cristo. A pessoa inicia morrendo espiritualmente. Como não consegue buscar e consegue ter força para sair desse abismo, essa pessoa, consequentemente, devido ao pecado que ela se afundou, ela vai se infiltrar na morte física, a morte da tua carne. Então, consequentemente, vai entrar num processo onde vai entrar aqui a terceira morte, que é a morte eterna. Então, nós entendemos aqui, desde já no início, para não
pularmos o assunto, que eu vou falar mais à frente, mas já entendemos aqui que após a morte física, ainda existe uma outra morte, que é a morte eterna. Essa morte, ela, quando na parte física morremos, quando na morte física morremos sem ter Cristo em nossos corações, sem aceitarmos a Cristo como Salvador, sem reconhecermos os nossos pecados e entregarmos a nossa vida diretamente para Deus, de corpo, alma, espírito e verdade, consequentemente posso estar sendo condenado a uma morte eterna, para que eu possa vir viver eternamente. Já não trata mais do meu corpo, mas sim da minha alma, viver eternamente no lago do inferno. E que nós iremos falar um pouco mais a fundo à frente. Mas para ganharmos tempo, vamos dar continuidade aqui. Então falamos dos tipos de morte, falamos sobre o que é a morte, sobre a origem da morte, falamos de alguns tipos da morte, os 3 tipos de morte. Nós estaremos falando agora esse assunto, que é o assunto do estado intermediário. Esse assunto sobre o estado intermediário é um assunto delicado, mas eu vou tentar resumir o máximo aqui para que nós venhamos conseguir extrair o melhor conhecimento possível. O estado intermediário, logo o nome diz, estado intermediário. É a condição do ser humano entre a morte e a ressurreição. Como assim, pastor? A ressurreição. A ressurreição é aquilo que vai acontecer. Não estou falando de reencarnação. Reencarnação não existe para nós. Nós não entendemos isso como verídico diante da palavra de Deus para o cristianismo. Mas a ressurreição é algo verídico, verdadeiro, e que a palavra de Deus nos dá baseamentos possíveis e necessários e muitos baseamentos para que venhamos conseguir acreditar nesse ponto. Então, o estado intermediário parte a partir do momento da minha morte física até o processo da ressurreição. Então, morreu fisicamente, a alma, ela permanece, mas a alma permanece num estado intermediário, aguardando chegar a hora e o momento onde haverá a ressurreição. Então é a condição do homem, do ser humano, entre a morte e a ressurreição. Dentro desse estado intermediário, existem alguns pontos no quais são tratados até mesmo como nós podemos dizer aqui alguns tipos de heresias, porque nós não temos baseamento bíblico suficiente para poder acreditarmos nessa situação, e alguns pontos verídicos e verdadeiros existem dentro desse estado intermediário. Um ponto interessante. Então nós entendemos aqui que além de haver ali a confirmação de que aquele rico ele iria direto para o Hades, que é denominado local de tormento, o inferno, e o mendigo também, consequentemente, indo para o seio de Abraão, que nós chamamos hoje de paraíso. Houve também um diálogo entre os mesmos, onde, de um lado, o rico pedia até mesmo misericórdia com ali uma gota de água para que viesse refrescar. Nós estamos falando de 2 tipos de alma, onde na realidade está havendo um diálogo após a morte física. E é esse ponto que nós queremos tratar neste momento. O que acontece quando morremos? Quando morremos, o nosso corpo, conforme a palavra de Deus diz, do pó ele retorna, do pó vieste para o pó. Iremos retornar o nosso corpo, porque isso aqui é uma matéria. E isso mostra muito claro, quando você vem a nascer com a tua pele de bebê, uma pele nova, você vai consequentemente prolongando as tuas idades, crescendo em idades, e a tua pele já vai começando a ficar uma pele mais envelhecida, até chegar aos momentos onde você se encontra com alguns tipos de rugas, onde na realidade a tua pele vai se deteriorando devido ao tempo de idade no qual você vai conquistando. Então, para o pó, nós iremos retornar essa matéria. O pó retorna para o pó retorna após a morte física, mas existe, como nós falamos, a parte da alma, a parte do espírito, e é isso que nós queremos falar neste ponto. A nossa alma, após a morte, ela se encontra no estado intermediário, que nós falamos aqui no ponto interior. Esse estado intermediário, que pode ser o local de tormento, que é o Hades, o Sheol, ou pode ser
também ali o local de paraíso, que são reservados para aqueles que morreram em Cristo Jesus. E na realidade não pode haver algum tipo de arrependimento após a morte. É nesse ponto que nós entendemos que a nossa alma, mesmo após a morte física, a nossa alma continua de forma consciente pensando. Ou seja, a alma do ser humano, após a morte, ela passa pelos processos, como foi falado aqui em Lucas 16, a partir do versículo 22, processos de pensamentos e de também sentimentos da alma, que foi o que aconteceu com este homem que veio a sofrer, demonstrando, então, revelando um sentimento de tristeza e até mesmo de arrependimento do que ele fez na terra, que o levou para aquela condenação, que o levou para aquele ponto onde na realidade não poderia mais reverter, é irreversível para onde ele foi. Mas o que nós devemos entender é que a nossa parte física, nosso corpo físico morto, nós morremos, como falamos no mundo, mas na realidade nossa alma não morreu. A nossa alma, ela está de forma consciente, de forma sentimental, esperando então ali um processo esse que os que morreram em Cristo aguardando o tribunal de Cristo e os que morreram sem salvação em Cristo Jesus aguardando o julgamento final, que é um dos pontos que nós estaremos falando também mais para as outras semanas. Mas os que morrem sem Cristo Jesus aguardam o julgamento final para que Deus, pela sua justiça, venha mostrar para aqueles engraçadinhos, permita-me falar dessa forma, que pensam que eu não sou digno de estar aqui. Deus irá mostrar para eles o motivo pelo qual eles vieram então a ter a tua condenação de morte eterna. Então a nossa alma, na realidade, não morre, mas a nossa alma permanece de forma consciente. Esse é um questionamento e uma incógnita que muitas das vezes fica na cabeça das pessoas, porque na realidade então nós sempre entendemos, tanto parte cientificamente, desde nossos estudos, como até mesmo muitas das vezes teologicamente, de alguns estudos teológicos específicos, mas muitas das vezes erroneamente passado que após a morte acabou, após a morte não tem mais o que fazer, após a morte, fala-se muito até hoje, morreu, já era, na realidade já era para uma possível reversão no futuro. Mas a alma, muito pelo contrário, ela continua viva e de forma consciente ainda. A alma continua pensativa mesmo após a morte. Pensativa e trazendo para si também sentimentos. A alma, ela é um depósito dos sentimentos. É por isso que nós choramos, nós nos alegramos, porque temos dentro de nós uma alma. É por isso que Deus se alegra e também chora. É por isso que o próprio Deus diz que a alma dele se alegrou, porque a alma é o depósito dos sentimentos. E essa alma é Deus quem dá e Deus quem faz retornar para ele, segundo as nossas atitudes aqui na terra. Mas a alma não morre, a alma permanece viva e, além de viva, de forma pensativa e de forma consciente. Para finalizar, vamos falar sobre a ressurreição. A ressurreição é uma doutrina descrita desde o Antigo Testamento. Pense bem, entenda muito bem. Estou falando da ressurreição e não da reencarnação. A reencarnação, para nós, é algo inexistente e que não existe baseamento bíblico para que venhamos dar prosseguimento e para que venhamos estar batendo o martelo e confirmando em cima da mesma. Mas a ressurreição, não, a ressurreição existe e é uma doutrina explícita na palavra de Deus desde o Antigo Testamento, que se encontra lá alguns pontos de referência, lá em Isaías capítulo 26, versículos número 19, Daniel capítulo 12 também, versículos número 2. Como será então o nosso corpo? Como será então esse processo da ressurreição? Um exemplo, morri agora, morri em Cristo Jesus, glória a Deus, já fui direto para o paraíso. Mas o que será então e como será esse processo da ressurreição? Nós tomamos como base o processo da ressurreição quando Cristo ele volta ali de forma incorruptível, nós teremos nosso corpo de forma incorruptível, de forma glorioso, poderoso e espiritual,
que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo de número 42 e ao número de 52. Nosso corpo será um corpo ressurreto, não desse corpo corruptível. Mas entenda isso aqui, porque isso aqui muitas das vezes causa muitos pensamentos diversos nas pessoas. Nosso corpo não será esse corpo corruptível. Essa matéria já retornou para o pó, mas nós iremos ressurgir em um corpo incorruptível, glorioso, poderoso e espiritual, mas de forma reconhecível aos demais. Como assim de forma reconhecível? As pessoas hão de reconhecer quem nós somos, mesmo não tendo esta matéria, mesmo não tendo esse aspecto físico, até mesmo porque se fosse para ir com esse aspecto físico, nós deveríamos talvez escolher em qual parte da minha vida eu quero me mostrar. Logicamente, se pudesse haver essa escolha, muitos queriam colocar na parte da adolescência, juventude, porque talvez se ache um pouco mais bonito, mas não será assim. A tua matéria, esta matéria, ela não irá ressurgir, mas sim um novo corpo de forma gloriosa, de forma poderosa, incorruptível e espiritual, mas perceptível e reconhecível pelos outros. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós iremos nos encontrar com Davi, nós iremos nos encontrar com Gideão, nós iremos nos encontrar com os grandes profetas, no quais existiram, com os grandes apóstolos que também ministraram a palavra de Deus, porque será de forma perceptível, de forma reconhecível. E como será esse corpo? É um corpo glorificado. Tomamos como base quando Cristo, ele veio, então, ele morreu, partiu e ressurgiu. Ressurgiu com o teu corpo glorificado, é um corpo transformado, convertido à tua matéria, mas ao mesmo tempo os discípulos do quais enxergaram ali a Cristo, eles reconheceram que ele era o Senhor. Lá em Lucas 24, versículo de número 39, vai contar essa história, onde os discípulos reconhecem, após a ressurreição de Cristo, e Cristo volta para poder falar com seus discípulos, os discípulos então reconhecem que ele era o Senhor. Não era a mesma matéria, não era o mesmo corpo, mas era um corpo glorificado, sem mácula, sem mancha, um corpo incorruptível, mas mesmo assim em forma reconhecível. Então nós iremos morrer, ok, iremos esperar no estado intermediário, nossa alma, de forma consciente, ok, e iremos também ressurgir, ressurgir em Cristo Jesus, para então passar pelo período ali do tribunal de Cristo com o Senhor, recebendo os nossos galardões, aqueles que vieram fazer boas obras, ou não galardões, mas independente dos galardões, salvos já em Cristo Jesus, mas será um corpo no qual será um corpo reconhecível, incorruptível, mas um corpo perceptível e reconhecível pelos outros. Concluindo, entendemos que em cima disso, nós iniciamos falando que a morte é algo no qual difícil até mesmo falar, difícil até mesmo de tratar, mas ao mesmo tempo, hoje e nesse momento, nós entendemos que a morte na realidade não simboliza para nós uma perda. A morte para os que morrem a tua matéria, o teu corpo físico, em Cristo Jesus, não simboliza uma perda, mas muito pelo contrário, simboliza uma grande vitória em Cristo Jesus, porque é através da morte que nós obteremos vida eterna no Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, guarde esse estudo no teu coração e que você venha ser muito abençoado por intermédio desses estudos. Nós estaremos toda semana colocando aqui alguns estudos sobre a escatologia. Estaremos falando aqui durante 13 semanas, 12 semanas. Nós estaremos falando aqui 12 semanas sobre os assuntos sobre a escatologia. Muito importante, tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a tribulação, o juízo, os anjos, os inimigos da igreja, o juízo final, o milênio, muitos pontos importantes. Vamos tentar seguir uma cronologia para que você venha estar aprendendo juntamente conosco. Se você tendo alguma dúvida, você pode também estar colocando aí nos comentários
que na medida do possível nós estaremos tentando solucionar essas dúvidas. Querendo dar sugestões também, você pode estar colocando nos comentários: pastor, eu quero dar uma sugestão de um estudo no qual tenho muita dúvida. Você coloque aí nos comentários que nós estaremos procurando preparar esse estudo também para poder estar te auxiliando. Como eu falei no início, antes de sair esse vídeo, se inscreva nesse canal, se inscreva e coloque aí se você gostou do estudo, teu ok, que você gostou, para que você venha estar nos ajudando também nesse canal e para que outras vidas, outras pessoas não estarem sendo abençoadas. A própria plataforma do YouTube pede isso para que o vídeo venha estar sendo reconhecido dentro da plataforma. Compartilhe também esse link desse vídeo do YouTube com outras pessoas para que eles possam estar aprendendo juntamente conosco em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e te proteja. Vou orar por você em nome de Jesus. Pai, eu entrego diante do Senhor cada um dos teus filhos, no quais estão aprendendo da tua palavra cada vez mais. Toma os mesmos em suas mãos e que em cima desse estudo a respeito da morte, talvez possa ter pessoas que se encontram, meu Pai, neste momento, um pouco desesperadas, com medo, Senhor, e desesperançosas da vida, mas que em cima desse estudo eles venham entender que a morte, na realidade, é uma vitória para nós cristãos, porque morremos em Cristo Jesus. E que o Senhor, que és o dono da vida, que pode tudo e todas as coisas. Eu abençoo os teus filhos em nome de Jesus. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém.